A Monster Who Levels Up capítulo 92. Progressão. Eu sou o Ferreiro Up. Esta declaração fez ferver a Península Coreana, bem como o mundo inteiro. Como a fama do Ferreiro Up já estava difundida em todo o planeta, Kim Sae-jin se tornou o assunto mais quente do mundo. Jo Ji-wook, Lee Yi-rin e Kim Yoo-rin, bem como aqueles membros da sociedade e conhecidos que não tinham ideia, caíram em um enorme vórtice de choque. Enquanto isso, as reações da mídia local e do público foram bastante variadas e coloridas, para dizer o mínimo. Entre eles, havia pessoas que não conseguiam acreditar. Alguns que ficaram completamente espantados com isso. E alguns que o criticaram e condenaram. Mas o que mais o magoou foram aquelas opiniões críticas de alguns que começaram com: quanto prazer e senso de superioridade ele derivou enquanto escondia sua identidade. Sae-jin sentiu-se assim, tão envergonhado. Ele obviamente tinha uma razão válida para esconder sua identidade. Mas sempre que lia aqueles artigos, a transpiração fria se formava em sua parte traseira enquanto sua cabeça ficava dormente. Todas as informações foram compiladas. Mas parece que, por enquanto, será melhor esperarmos. Senhor. Enquanto tudo isso acontecia, sujeira suficiente sobre Kim Han-seol e seus apoiadores havia sido descoberta, a informação sobre todas as coisas corruptas que ele fez para alcançar suas ambições. Embora mais da metade desses crimes já passasse da prescrição. Mas bem, os meios de comunicação de massa não soavam por coisas assim. Certo. Aguardamos. Infelizmente, o enorme caos gerado pela coletiva de imprensa de Sae-jin fez com que não fosse possível enterrar essa história com outra. Ainda não. A situação atual havia se deteriorado a tal ponto que até mesmo os jornais e publicações semanais mais respeitados como The Guardian, The Times, etc. estavam ocupados tropeçando uns nos outros apenas para divulgar a história primeiro, enquanto o resto das notícias estavam sendo enterradas na ignorância. Era provável que, mesmo que ele expusesse essas informações, elas seriam ignoradas assim como as outras. Esse caos pode continuar por um tempo, né? Sim. Senhor. Parece que sim. Mesmo que você faça mais coletivas de imprensa, esse caos não vai acabar. Então talvez seja melhor você tirar algumas semanas de bom descanso. Senhor. Um bom descanso. Kim Sae-jin soltou um grande suspiro enquanto olhava para fora de sua janela. Como havia sinal de que o barulho criado pela enorme multidão de repórteres do lado de fora de sua casa. Ter um bom descanso era simplesmente uma impossibilidade no momento. Ah. E o mestre da guilda? Sim. Ontem à noite, tive um sonho. Foi visto dos olhos de um vampiro. E no sonho, o senhor dos vampiros está acordando. No momento em que ouviu aquelas palavras, engoliu muita saliva. Do nada, a habilidade Olhos do Lobo ativou tudo por conta própria. E suas garras se estenderam bruscamente. Seu coração o impeliu poderosamente, fortalecendo os instintos específicos da espécie. Como vamos matá-lo?
Ele murmurou sem perceber. Foi uma reação simples e instintiva. Senhor. Ah. Não é nada. Vou te ligar de volta mais tarde. Recuperando sua sanidade mental graças à voz em pânico de Kim Il-sung, Sae-jin rapidamente desligou o telefone. No entanto, seu coração batendo loucamente não mostrou sinais de desaceleração. E aqueles repórteres desgraçados acampados do lado de fora de sua casa, fazendo tanto barulho, só estavam servindo para irritá-lo ainda mais. O véu. Ele soltou outro suspiro e pegou o telefone novamente. Não importa o que fosse preciso. Ele tinha que encontrar uma solução para esses bastardos filhos da puta lá fora que o impediam de dormir. Ah. É você. Sae-jung. A ligação se conectou antes mesmo do segundo toque terminar. Do outro lado, ouvia uma voz genuinamente acolhedora. Durante uma semana após a conferência de imprensa, Sae-jin fechou-se em casa. Ele recusou todos os pedidos de entrevista feitos pelos meios de comunicação locais e internacionais, dizendo: mais tarde. Em vez disso, testemunhos de pessoas testemunhando um estranho monstro começaram a surgir entre os artigos relacionados a Sae-jin de vez em quando. Antes de serem prontamente enterrados mais uma vez. O monstro não identificado. Sua pele cor de luar brilhando tão lindamente no entanto, deixando para trás apenas a silhueta escura quando os olhos tentam localizá-lo. O que as testemunhas viram foi a visão da criatura chutando e deslizando no ar, pulando entre prédios e montanhas como um pássaro. Embora não fosse nada mais do que um borrão de momento para aqueles cavaleiros que acidentalmente o viram. Eles simplesmente não podiam esquecer aquele misterioso monstro. É claro que o próprio culpado não poderia se importar menos. Mesmo que tentasse. Ele teve que sentir o vento em seu rosto apenas para desestressar. Como agora então porque ele se importaria com o que os outros pensavam dele e se tornaria cuidadoso com suas ações? Isso simplesmente não se encaixava com sua personalidade atual. 1. Atualmente, Sae-jin estava na forma de lobo. Enquanto estava sentado no topo do pico de uma montanha no campo dos monstros, estudando a terra abaixo. O campo de visão do lobo recém-melhorado simplesmente não conhecia limites e ele podia ver não apenas os inúmeros monstros, mas também os cavaleiros fazendo suas caçadas noturnas também. E mesmo o fluxo de mana saindo deles também não poderia escapar de sua visão. Como nenhum deles era vampiro, ele não tinha interesse em lutar contra nenhum desses fracos. Enquanto bocejava, ele soltou sua garra e isso cancelou o feitiço mágico de um Lich que estava lutando contra um grupo de cavaleiros à distância. Sae-jin desceu o pico da montanha depois de confirmar que os cavaleiros, que brevemente pararam suas ações do choque, a fim de descobrir por que a magia havia sido cancelada. Correndo para o Lich para acabar com o monstro. Terminado seu passeio agora, Sae-jin retornou à cabana de propriedade de Yu Sae-jung. A cabana que estava localizada nas profundezas da floresta de Ganvons Gozyeongan facilmente excedia 7.000 metros quadrados em área sozinha. Mas ainda não era nada mais do que uma das simples vilas de escapadela de fim de semana com uma bela vista que Yu Sae-jung possuía. Na verdade, ela nem sabia que havia um lugar assim com seu nome até que seu mordomo a informou isso. E Kim Sae-jin pediu o favor de Yu Sae-jung. Como resultado, acabou ficando nesta vila por enquanto. Ele não pôde evitar, já que sua própria casa estava praticamente sitiada no momento. E também não era melhor dentro dos terrenos da sociedade.
pois era completamente aberta ao público. Os repórteres se esconderam nos hotéis e nos parques temáticos localizados lá. Claro, ele poderia ficar confinado dentro da sala de cochilo do prédio da sede. Ou até mesmo na vila subterrânea. Mas mudar para o lobo ou outras formas de monstro lá obviamente causou problemas. E também, ele definitivamente não sentia vontade de viver com duendes na vila subterrânea onde o sol literalmente não brilhava. Não importava que ele viesse para cá com vários motivos. Porque esse lugar provou ser simplesmente perfeito. A vila estava localizada no meio de uma montanha. Então não há um único sinal de pessoas em qualquer lugar. Como também ficava bem ao lado de um lago. O ar aqui também era refrescante. Acima de tudo, não havia olhares indiscretos para se preocupar. No entanto, a única coisa que ele não esperava totalmente. Obviamente. Opa! Onde você esteve? Era Yu Sai-young. Ela se aproximou dele timidamente enquanto vestia uma camisa fina com sua calcinha preta espreitando um pouco e uma hot pants bem curta. Como se tivesse tomado banho há pouco. Suas bochechas estavam brilhantes e seus cabelos úmidos. Um passeio. Mas além disso, você ainda não voltou para casa. Você disse que ficaria aqui por alguns dias. Mas esta já é a minha casa. Ela foi a única razão pela qual ele simplesmente teve que estabelecer a rotina de sair em um passeio, como licantropo nos últimos 4 dias. Ele só podia ficar como humano por 15 horas. Assim, enquanto Yu Sai-young estivesse ao redor da casa, ele tinha que vagar do lado de fora pelo resto 9. Que tipo de passeio dura tanto tempo? Porque eu quero. Mas esqueça isso por enquanto quando o Sr. Yunho está chegando. O Sr. Zhou Jiu que não virá aqui em breve também. Por favor. Ligue para eles e descubra o que está acontecendo. Meu telefone morreu repentinamente e esta horrível faz um tempo. Ah. Sério. Mas nem eu consigo. Talvez algo tenha acontecido. Tenho certeza de que eles também estão ocupados fazendo todas essas entrevistas. Yu Sai-young trancou-se em seus olhos e mentiu com um rosto reto. Ela já havia enviado mensagens de texto que diziam: não venha. Eu aguento isso. E bem, ela não queria que Sai-jin soubesse. Afinal, ela estava totalmente determinada a fazer as coisas acontecerem aqui. Eu preparei o café da manhã. Vamos comer. Ela então segurou a mão de Sai-jin e o guiou em direção à mesa de jantar. Como é que é? Bom. Yu Sai-young perguntou-lhe enquanto seus olhos brilhavam de esperança. Deixe-me comer primeiro. Infelizmente para ela. Ele acabou de comer uma colher de arroz frito, e ainda nem estava perto de sua boca. Aqui estava a razão pela qual sua estadia aqui nos últimos 4 dias foi confortável e desconfortável ao mesmo tempo. Das 9 horas da noite às 6 da manhã. Ele tinha que vagar fora por 9 horas no total. O que significava que suas horas de sono não se alinhavam com as dela, mas as horas de subida sim. Então Yu Sai-young preparou o café da manhã e eles sempre comeram juntos. Foi o mesmo durante o dia também. Como não havia muito o que fazer, eles brigavam ocasionalmente. Depois assistiam alguma TV e depois falavam sobre coisas triviais por um tempo. Enquanto isso, Yu Sai-young se aproximava furtivamente dele e se envolvia em skinship como, por exemplo, encostar a cabeça em seus ombros ou usar seu colo como travesseiro. Sempre que isso acontecia,
Kim Sae-jin não a impediu. É salgado. Ele mastigou o arroz frito por um pouco antes de distribuir impiedosamente seu julgamento. Depois de sua evolução para licantropo, até mesmo seu paladar havia se aguçado, e a maioria dos alimentos regulares simplesmente não tinha bom gosto suficiente para ele hoje em dia. Ah! Sério! Entrando em pânico um pouco, ela rapidamente tomou uma boquinha do arroz. De acordo com sua própria língua, não foi nada ruim. Mas ainda assim, é um erro honesto. Desculpa. Devo refazê-lo. Não. Está tudo bem. Não se preocupe com isso. Na verdade. Bem. Não era como se ele corresse atrás de comida deliciosa para o resto da vida. De qualquer maneira, Sae-jin enfiou todo o arroz frito goela abaixo com pressa. E seu prato ficou vazio em menos de 3 minutos. Enquanto Yu Sae-young olhava com uma expressão profundamente comovida. E então, ele arrotou em voz alta. Mas bem, como a mente apaixonada possuía poder para transformar até mesmo coisas assim em algo totalmente legal. Yu Sae-young caiu na gargalhada, comentando sobre o quão honesto ele era. Depois que a refeição chegou ao fim, Yu Sae-young seguiu Sae-jin enquanto ele se dirigia para a porta novamente. Estou indo embora por um tempo. Ué. Mas agora são apenas 11. E você acabou de voltar há pouco tempo. Yu Sae-young perguntou com uma cara de surpresa. A repetição da transmissão de um talk show que ele estrelou estaria no ar em breve. Volto às 5 horas. Kim Sae-jin não disse muito. Apenas sorrindo gentilmente para ela enquanto estava na porta. Isso foi o suficiente para apaziguar sua infelicidade com sua partida repentina. De fato, Yu Sae-young se despediu com um sorriso muito mais largo do que o dele. A agenda dele hoje era simples. Ele planejava vagar pelo campo de monstros em todas as suas formas de monstro. E se ele encontrasse um monstro de aparência forte? Então ele o mataria e absorveria sua pedra de mana. Então, ele se encontraria com Kim Il-sung no horário marcado aqui no campo e teria uma conversa com ele. Antes de se transformar no Orc-herói e seguir para a aldeia Orc. Eles cresceram muito. Sae-jin sentia-se realizado sempre que tomava as vistas da aldeia herói Orc que claramente havia se transformado em uma cidade. Embora não fosse legal ouvir todos aqueles chiados parecidos com porcos saindo deste lugar em vez do coreano que ele lhes ensinou antes. Mas ainda assim, esta aldeia havia se tornado um lar onde esses orcs de maneiras suaves podiam viver com segurança. Eles haviam dividido seus papéis claramente. As cabanas construídas pelos próprios orcs eram mais do que transitáveis. E parecia haver mais de 300 famílias aqui vendo todos esses orcs e seu crescimento. Ele começou a sentir os sentimentos de alegria se insinuando em sua mente. Foi então. Uma janela de alerta inesperada apareceu neste momento completamente inesperado. Condição completa. A mentalidade de um cacique, 2 de 3. Após a conclusão de mais uma condição, o hospedeiro evoluirá para o Capitão Orc. Um recipiente onde as almas dos guerreiros podem habitar foi criado no corpo do hospedeiro. Máximo de 1 de 5 almas de monstros mortos em batalha podem ser armazenados. Dependendo da força do monstro. As almas dos monstros adicionarão vários pontos de bônus ao poder geral do anfitrião. Dependendo do detentor original. O orc inclinou a cabeça. Enquanto ele verificava a janela de alerta com um rosto surpreso.
Os portões da aldeia se abriram e uma pessoa entrou. Era Kim Yoo-rin. Era como se ela também fosse moradora desse lugar. A julgar por sua familiaridade. Ela não carregava nenhuma expressão em particular. Apenas para encontrar o herói todo o seu rosto iluminado. Caminhando rapidamente em direção aonde ele estava. Mas, sem duelos hoje. O orc-herói manteve distância e estreitou as sobrancelhas. Yoo-rin então sorriu levemente enquanto apontava para seu bolso traseiro. Eu sei. É só isso. Há alguns orcs que se machucaram enquanto saíam em uma caçada. Trouxe algumas poções para tratá-los. O orc olhou para ela com uma expressão complicada. Suas palavras implicavam que ela estava frequentemente cuidando desses orcs até agora. Uma mulher que cuidava de monstros. A imprensa teria um dia de campo se descobrisse. Ou seja, sim. Significa que eu não tenho nenhum interesse em você. Além disso, nós da Ordem dos Cavaleiros Corvo decidimos proteger esta aldeia dos caçadores furtivos também. Esquecendo-se completamente de suas expressões brilhantes de apenas alguns segundos atrás. Ela tentou parecer totalmente indiferente enquanto passava pelo orc. O orc riu levemente para si mesmo e se virou para segui-la. Ei! Ele está me seguindo. Os lábios de Kim Yoo-rin tremeram depois que ela deu uma rápida olhada em suas costas. Ela achava que a tática de empurrar e puxar tinha sido um sucesso.